Do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Bom, agora 7h55 em Campos, de volta com Folha no Ar, hoje quinta-feira, 24 de julho de 2025, já estamos no segundo semestre do ano, né? Já terminando o primeiro mês do segundo semestre, o tempo voa. E a gente segue aqui com o Folha no Ar de hoje, oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, também consórcio do Sicoob Fluminense. Olha, hoje Campos tem previsão de tempo nublado aí, e tá desse jeito agora, amanheceu assim, segue assim até este momento, 7h55, 19 graus agora no centro da cidade, com mínima de 17, máxima de 26 prevista para hoje. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada, nós estamos conversando com o Arthur Borges, é médico, neurocirurgião e presidente da Fundação Municipal de Saúde, também subsecretário de Regulação em Saúde no município, e falando com a gente aqui sobre essa estrutura que é a saúde pública de Campos e que atende aí toda uma região. E eu chamo você, meu caro Aloysio, para fazer a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Arthur, a gente sabe, assim, você é médico, neurocirurgião, você ocupou e ocupa cargos da administração da saúde no município. Faz parte do seu métier, do seu cotidiano, essa sopa de letrinha, PPI, porque isso é muito difícil para quem está na ponta, para o leigo que está na ponta, e logicamente a gente tem que entender que está com o emocional, o doente quer ver o seu problema resolvido. O parente do doente agarra no jaleco do médico para atender um filho, né? Faz parte, é emocional que você tem que saber contornar, né? Mas existe, é humano, é compreensível, né? Nós mesmo que temos mais informação, com um parente nosso numa situação ruim, teríamos uma atitude parecida, talvez. E a gente sabe, por informação de bastidor, que o corte do cofinanciamento foi pensado politicamente. Por quê? As pessoas da ponta, sem atendimento, como se chegou a cogitar não atender mais doentes municípios vizinhos, pela falta pela incapacidade financeira com corte do cofinanciamento, e foi o que fez o Conselho de Secretarias Municipais apoiar a posição de Campos e questionar o corte sem critério técnico do Estado. Isso era medido pelo Grupo Bacelar em tracking, não em pesquisa, tá? Em tracking. Tracking é acompanhamento de algoritmo em rede social, né? Que isso caía na conta de Vladimir. Como explicar para o leigo essa sopa de letrinhas da saúde? Explicar para o leigo o que é PPI. Quando a gente... Vamos dividir assim em duas partes, né? Vamos pensar no paciente da rede de urgência e emergência, que existe um tipo de pactuação, e vamos pensar, na verdade, nos pacientes das cirurgias eletivas, né? Principalmente em oncologia e em cardiologia intervencionista, que, na verdade, fica no controle do Estado.
Quando eu comecei a trabalhar no governo em 2020, quando chegou em 2021, a gente começou a fazer uma revisão dessa pactuação da rede de urgência e emergência. O que seria isso, na verdade? Existe uma listagem, né? Onde aparecem todos os tipos de patologia relacionadas ao trauma. Então, por exemplo, tem trauma vascular, trauma de neurocirurgia, trauma em criança e as patologias inflamatórias, né? Apendicite, colicistite, internação em UTI, infarto, existe toda essa listagem. E essa listagem, ela tem, dentro de uma região, a primeira referência de atendimento e a segunda referência. A primeira referência acaba sendo o próprio município, né? Então, um paciente em São Francisco, que chega em São Francisco, que ele tem um traumatismo, um acidente automobilístico, ele chega na unidade deles, eles solicitam a transferência para a segunda referência dele. E a pactuação acaba sendo geralmente sobre essa segunda referência. E durante em torno de 2 anos foi se discutida essa rede para que a gente tivesse essa normativa dessa rede em funcionamento novamente. Porque a região norte, ela acaba não sendo Campos e o São Francisco, São Fidel e São João da Barra, né? Você tem Macaé, você tem Quissamã, Carapebus, então na verdade foi uma discussão de toda a região onde seriam essas referências. E aí os municípios que são prestadores de serviço, eles têm que dizer se eles têm a capacidade de prestar aquele serviço. Porque, por exemplo, na rede de urgência e emergência, se você olhar a grade, fala em fratura exposta, né? Sofreu um acidente, teve uma fratura exposta, mas quando a fratura não é exposta, teoricamente não precisaria estar na rede de urgência e emergência. Mas aí vem a pergunta, um paciente que tem uma fratura que não é exposta, uma luxação, ele não é uma emergência? Ele acaba sendo. Então a gente, na verdade, alguns municípios como Campos, flexibilizou hoje, a gente atende pacientes com fraturas fechadas dos outros municípios, até porque como é que eu vou saber se aquele paciente tem uma lesão vascular junto a essa fratura? Só se eu examinar o paciente. Então o paciente vem, ele é examinado, é visto se é uma urgência para que a gente consiga direcionar ele. Mas essa questão, quando o Vladimir coloca que tem uma necessidade de um cofinanciamento, foi justamente pelo fato que eu falei. Hoje o valor que vem ele é um valor muito pequeno para que seja mantido, e é um valor que ele vem há muito tempo. Então a gente não consegue manter uma estrutura completa como é hoje para servir a 850 mil pessoas, sendo que eu teria a obrigação de trabalhar para 500 mil pessoas. Mas como um hospital e uma rede que acredita realmente que é um prestador regional que precisa ter esses municípios como parte da nossa região, em momento nenhum a gente quis encerrar isso. Eu acho que o Vladimir, na fala dele, o que ele coloca é que ele, nesse momento, ele não se vê em capacidade financeira de continuar arcando a saúde da região. E que se não houver realmente um movimento, inclusive até dos outros municípios, para que a gente consiga algum tipo de aporte, ele teria que fazer algum movimento para que a gente conseguisse enxugar um pouco a rede e conseguir tornar essa rede sustentável. Mas, assim, quando aconteceu até essa divulgação, os secretários entraram em contato, falei, gente, calma, o que está sendo colocado aqui é que se a gente não chegar a uma solução, nós vamos ter que rever. E a resolução ela não é de modo unilateral. Eu não posso chegar hoje e falar assim, olha, a partir de hoje, Ferreira Machado não recebe mais ninguém. Não é assim que funciona. Teria que ser conversado com o Estado e falar, olha, Estado, o que acontece é o seguinte, você retirou o cofinanciamento, hoje eu recebo 400 mil, estou te devolvendo os 400 mil, não quero mais esse valor, e você pactue com outro município, para que esse município leve para outro local. Aí, a partir daí, mudaria a referência, mas não seria o objetivo de, vamos encerrar hoje. Então, assim, a gente conversou com os secretários para que não houvesse nenhum tipo de preocupação da própria população achar que está correndo um risco. Já quando a gente fala sobre a questão das cirurgias eletivas e dos procedimentos eletivos, existe realmente uma programação de pactuação integrada, que é justamente uma tentativa do Estado de você unificar o município que ele é tomador de serviço com o que tem o serviço para prestar. O grande problema quando a gente fala sobre PPI, ela é uma incógnita não só para a população, para vocês, mas ela é uma incógnita para a gente também. Porque, na verdade, essa alteração dessas PPIs, elas podem acontecer mensalmente. Mensalmente, o município pode pedir para tirar de um local e colocar em outro local. Então, você teria que avaliar como se avaliasse mensalmente todos os reportes para saber para onde que esse município
tomador de serviço quis encaminhar a referência dele. E aí, toda vez que a gente vai, às vezes, conversar, entra em contato comigo, Arthur, estamos querendo trazer um paciente do município, vamos dar um exemplo, de Cantagalo, queremos trazer um paciente de Cantagalo porque Cantagalo tem PPI com campus. Não é bem assim. Quando a gente fala sobre PPI, ela tem PPI de quê? Eu tenho uma programação de pactuação integrada de consulta, eu tenho de cirurgia, eu tenho de cirurgia oncológica. Da cirurgia oncológica, qual tipo de cirurgia oncológica? Ginecológica, de mastologia, de geral. Eu tenho PPI de exame, eu tenho PPI de radioterapia, de quimioterapia, de primeira vez. Não é uma PPI única. Ah, não, Cantagalo pactuou com campus e temos aqui um cheque, qualquer paciente ele pode vir porque nós temos PPI. Não, existem PPIs pontuais. Então, assim, o que a gente hoje tenta, e assim, isso na verdade já estava acontecendo, a gente já estava em reunião com o Estado antes de acontecer esse problema do cofinanciamento, já tínhamos tido duas reuniões no Estado justamente numa tentativa de encontrar um equilíbrio, porque vou dar um exemplo bem claro, São Fidélis, tive contato com a secretária, na semana passada ela entrou em contato comigo que tinham pacientes com consultas oncológicas marcadas para campus, e que São Fidélis tem PPI com campus. Quando a gente foi avaliar, São Fidélis tinha PPI só de rádio e de quimioterapia, não tinha de consulta. A de consulta estava para o Rio. Aí eu tenho Cantagalo, que tem consulta com campus. Aí por quê? Por que eu tenho um município distante, da região serrana, que tem um PP de consulta, e eu tenho um do meu lado, que faz parte da nossa rede e não tem? Então, assim, eu vejo hoje uma necessidade, que é o que a gente está fazendo hoje, da gente reavaliar, sentar junto ao Estado. Eu acho que a gente tem que fortalecer o atendimento da região. A região, ela tem que estar assistida. Se a gente, após atender a região, a gente tem uma capacidade de operação, de ofertar mais, acho que podemos ofertar mais, mas aí o Estado precisa dizer para a gente se ele quer isso, né? Porque, na verdade, não é apenas o fato da gente ter uma capacidade de operar num nível acima. Vai existir um financiamento para, se a gente trabalhar nesse nível acima, esse paciente que vai vir de Macuco, de Duas Barras, de Cantagalo, quando ele vier para cá fazer um procedimento de alta complexidade, a gente vai conseguir incluir um pacote de média complexidade, caso o paciente tenha algum problema. Esse paciente veio para cá por um motivo, tem que fazer exame de sangue. O Estado ele vai arcar com o exame de sangue, vai arcar com a tomografia, vai arcar com a internação na UTI, ou isso tudo vai ficar para o município de Campos. Então, assim, a gente entende o Estado como parceiro, entende que o Estado ele quer resolver um problema do Estado, dos municípios que não têm a assistência. Campos, segundo o próprio Estado, tem uma capacidade operacional que pode ser ampliada, o que a gente só precisa fechar isso, a gente precisa organizar essas PPIs para que elas fiquem claras, porque quando a gente não tem uma clareza do que está acontecendo, justamente acontecem situações como essa. Às vezes um paciente ele infarta, encomendador, Levi Gasparian, não, mas eu tenho PPI com campus, vamos trazer ele porque eu tenho PPI. Mas é PPI de quê que a gente tem? Aí que é a situação, aí que a gente precisa realmente tornar isso público, organizar e aí rever se realmente faz um sentido, porque o próprio comendador Levi Gasparian, que eu falei aqui agora, o município tem PPI com campus, tem uma PPI de consulta de fonoaudiologia, é a PPI que eles têm com campus, consulta de fonoaudiologia. Eu não vejo um sentido em você ter uma PPI num município tão distante para fazer uma consulta de fono em Campos. Então, acho que a gente precisa sentar, acho que o Estado, nas últimas reuniões, se mostrou aberto a isso, e a gente precisa colocar isso de modo claro. E a partir do momento que a gente colocar isso de modo claro, a gente conseguir atender a população de Campos e a população regional, se houver uma capacidade, o Estado tiver um interesse e houver um financiamento, com certeza podemos atender outras regiões, podemos atender a região serrana, podemos atender a própria capital. Porque hoje, Aloysio, o que a gente vê, se a gente pegar a listagem, por exemplo, da Santa Casa desse mês, você vai ver paciente de cateterismo, de cirurgia cardíaca, Duque de Caxias. Você vai ver paciente de Nova Iguaçu. Você vai ver paciente de São Gonçalo. E que, na verdade, eles caem para Campos, mesmo sem ter PPI. Porque esse município não tem PPI para esse tipo de procedimento. Aí, como eu falei, você vai numa reunião, não, mas a cirurgia de alta complexidade de cardiologia, nós pagamos por essa cirurgia, paga pelo procedimento cirúrgico. Se tudo der certo,
tudo for perfeito, mas o mundo ele não é perfeito, né? Você não sabe o que o paciente ele vai entrar naquele momento para fazer aquele procedimento, mas se durante o tratamento ele vai desenvolver complicações. E quando desenvolve essas complicações, é que o município de Campos ficou sem condição de arcar por uma saúde que não é para o município próprio. Basicamente foi isso. Tem aqui 2 perguntas. Eu sei que o Nogueira quer fazer perguntas também nesse bloco. 2 perguntas aqui do Luiz Carlos Duarte Peçanha, que diz que é da área de saúde pública, trabalhou no Ferreira Machado. Ele faz aqui algumas perguntas, eu vou repassar 2 a você, Arthur, se você me permite. A primeira delas, e elas são correlacionadas, tá? Então, tem muito a ver no que você acabou de responder, Arthur. Aqui, ele pergunta a mim, mas a mim para você, né? O especialista é você. Aloysio, deixando de atender as cidades vizinhas, então melhoraria a saúde para os munícipes de Campos? E a segunda pergunta, também correlacionada, doutor Arthur, se tirar o cofinanciamento e o município deixar de ser referência, os recursos próprios seriam suficientes para oferecer uma saúde melhor e de mais rápida resposta para o munícipe? Então, vamos à primeira pergunta. Como eu falei hoje, a rede de urgência ela já está montada, e não foi montada hoje, já foi montada há bastante tempo, já se pensando numa característica regional. Eu não vejo como hoje, porque assim, vamos dar um exemplo, se a gente hoje não conseguisse, fosse uma briga que não tivesse jeito, Campos fosse numa reunião do COSEMES, do CIP, falar, olha, não podemos mais ser uma rede, não podemos mais ser referência da rede de urgência. Qual seria o local mais próximo para São Francisco? Não tem como. Itaperuna, Rio de Janeiro, a distância é muito grande. Quando você fala de rede de urgência e emergência, o paciente ele foi baleado. Ele sofreu um traumatismo craniano. Você não tem como colocar ele numa ambulância para 4 horas de distância, entendeu? Então, assim, não é o objetivo de Campos. O que se discute sempre relativo a isso é que a gente precisa manter o atendimento, porque quando a gente fala em manter o atendimento, assim, vamos dar um exemplo de algum outro hospital. Vamos dar um exemplo do Beneficência Portuguesa, por exemplo. Se a gente for na Beneficência Portuguesa na noite, você vai encontrar quantos plantonistas? Você vai encontrar um clínico, possivelmente que fica na avaliação para intercorrência, você vai ter os médicos da UTI, então vamos colocar, você vai ter 6, 7 médicos de plantão. No Ferreira Machado eu tenho que manter mais de 30. Eu tenho que manter mais de 30 plantonistas 24 horas. Porque eu preciso ter cirurgião vascular, urologista, endoscopista, cirurgião pediátrico, neurocirurgião, ortopedista. Eu tenho já uma capacidade instalada para aquilo. E, na verdade, acontece, quando eu tenho essa capacidade instalada para isso, a gente até sabe hoje que quando você tiver um hospital em que o hospital ele não funciona, a própria ociosidade ela pode ser mais cara do que você está fazendo o atendimento do paciente. Então, como eu passei, eu não vejo hoje assim um movimento para se desfazer um trabalho tão bem feito como foi feito, né? O da rede de urgência. Foram várias reuniões com o grupo técnico para que a gente conseguisse remontar a tabela da rede de urgência. A gente depois evoluiu para a tentativa de instalação do SAMU, que ainda estamos na luta ainda para conseguir colocar o SAMU como órgão regional e do Estado. A gente não conseguiu ainda esse complemento justamente porque são 8 municípios que precisam trabalhar de modo uníssono e a gente ainda não conseguiu fazer essa instalação. Então, assim, eu não vejo um outro ponto a não ser Campos continuar sendo realmente essa referência da rede de urgência. Da questão de você melhorar o atendimento, eu acho que o trabalho não é assim. Hoje eu tenho meus leitos de UTI aqui em funcionamento. O que a gente precisa hoje tentar ofertar mais é que o paciente, Aloysio, ele não chegue na emergência. Vamos pensar por outro caminho. Quando a gente não tem uma atenção básica sólida ou não consegue colocar procedimentos básicos, vou dar um exemplo, eu tenho muita dificuldade hoje em ofertar cirurgia de vesícula, policistectomia. O valor repassado ele é muito baixo, mesmo o governo do estado pagando tabela, o governo federal pagando mais tabelas, o valor continua baixo, mesmo Campos complementando continua baixo, então a gente não consegue induzir um movimento para fazer cirurgia em quantidade. Quando um paciente de uma vesícula, ele tem uma pedra na vesícula, essa pedra ela migra, o paciente ele pode fazer uma pancreatite, e aí ele tem que fazer um procedimento chamado CPRE.
em que você faz a retirada para você fazer esse canal voltar a funcionar. Um procedimento desse é caríssimo e ele é feito de modo emergencial. O que a gente precisa fazer hoje, Luiz? Eu preciso fazer que esse paciente não chegue no hospital. Eu tenho que fazer o trabalho preventivo, eu tenho que fazer a medicina preventiva. Eu acho que durante muito tempo, como as UBSs, as equipes de estratégia não existiam em campos, a própria população ela se acostumou a trabalhar dentro da rede de urgência, porque você tem um médico lá, você tem um medicamento em chegar e fazer um atendimento mais rápido. Mas esse tipo de atendimento eletivo, sendo feito dentro da rede de urgência, ele não é um atendimento adequado. Porque, olha, eu posso falar da minha parte, eu sou neurocirurgião, eu estou no plantão, no Feira Machado, me pede um parecer de um paciente com dor de cabeça. Eu vou examinar o paciente, vou ver se vou colher a história, se teve um trauma, vou fazer uma tomografia, a tomografia não vai ter nada, vou medicar ele com tramadol e vou dar alta para ele para casa. Daqui a 8 horas ele voltou a ter dor de cabeça. Por quê? Porque possivelmente o quadro dele é uma enxaqueca. E uma enxaqueca ele vai ter que fazer uma mudança de dieta, ele vai ter que fazer uma mudança de tratamento medicamentoso, de estilo de vida, de horário de sono. E como é que a gente vai fazer isso dentro de um pronto-socorro? Eu vou sentar com o paciente num pronto-socorro para conversar sobre a dieta dele. Você não pode comer condimentos avermelhados, não pode comer coloral, diminuir a ingestão de café, dormir com horário adequado. Vou passar um medicamento para você que tem que ser ajustado a cada 15 dias. Como que a gente vai conseguir fazer isso no pronto-socorro? Então, você dá uma falsa impressão de que o paciente foi bem visto. Por quê? Porque ele foi no hospital, ele foi visto por um neurocirurgião, ele fez uma tomografia, ele tomou um tramadol. Foi tudo ótimo. Sim, mas isso tudo que foi ótimo, com a complexidade maior, resolveu a vida dele? Não resolveu. A gente precisa trabalhar, então, na verdade, na saúde preventiva. Então, hoje, muito do que eu vejo, no Ferreira, não digo tanto, porque o Ferreira é mais uma questão de acidente, mas no HGG, o quantitativo hoje que você tem de pacientes com quadros de cálculo renal e de problemas de vesícula, de colicistite, tem muita relação com isso, com uma falta da capacidade da aderência desse paciente na atenção básica para fazer uma medicina preventiva. Doutor Arthur, tem na minha cabeça isso está um embolo de fechamento de conta muito grande. Eu não sei como que vocês conseguem, sinceramente, gerir todos esses problemas. O cara é internado para fazer uma cirurgia cardíaca, cai no corredor do hospital, tem que colocar um stent também no cérebro, vai embora mais 40 mil. Sinceramente, para fechar isso na minha cabeça está muito complicado. Mas tem voltar aqui à CDL, quando o Vladimir fez lá uma palestra falando sobre a situação do desenvolvimento de Campos, ele usou também essa questão da saúde e comparou que essa PPI para os municípios aqui vizinhos estava bem maior do que de Campos e tal. Ele chegou a citar, estava com 11 mil, Campos bem abaixo e depois cortado, sem nada. Porque, na verdade, tem até uma frase que o pessoal usa aí, que os municípios da região fazem ambulância terapia. Os prefeitos compram muita ambulância para trazer para Campos. Igual o Hemocentro. O Hemocentro tem um ônibus que sai coletando sangue nas cidades vizinhas, onde o Hemocentro é o banco de sangue da região também. Quer dizer, um negócio bem complexo para a gente entender. Como é que você pode explicar esses municípios darem alguma contrapartida para Campos? Existe essa possibilidade? Isso já existe? Existe essa intenção ou não é por aí? O que acontece, na verdade, é assim, se a gente fizer uma avaliação, vamos colocar de 5 anos para cá, eu não acho que esses municípios fazem apenas ambulancioterapia, como era falado antigamente, porque hoje eu vejo São Francisco tem um tomógrafo, né? São João da Barra tem um tomógrafo, São Fidélis tem um tomógrafo, eles conseguem fazer o diagnóstico. Antigamente era muito diferente, né? Qualquer coisa os pacientes pegavam na ambulância e tinham que fazer uma avaliação. Hoje não funciona mais muito nesse caminho. Hoje, quando esses municípios entram em contato, eles já conseguem, na maioria das vezes, ter um diagnóstico até para orientar o direcionamento dele. Acho que houve uma evolução, mas eu acho que a partir daí, esse município não vai conseguir realmente manter, porque você está falando em manter equipes, né? Como é que você vai manter equipes de modo completo para fazer uma assistência? Há uma necessidade de ter referências regionais, assim como o Campos também. Campos também não faz tudo, né? A gente encaminha pacientes para o Rio também. Hoje, quando você tem paciente de oncohematologia, leucemia, transplante de medula óssea, a gente encaminha os pacientes para o Rio. Próteses de alta complexidade que não são cobertas pelo SUS, próteses específicas que são importadas, que só tem no INTO, a gente também tem pactuação para
para o paciente sair de Campos e ser atendido no lugar melhor. Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com complexidades. Acho que hoje os municípios vizinhos, eles aumentaram a complexidade, principalmente de diagnóstico e muito de atenção básica. São Francisco, ele conseguiu um índice de cobertura de atenção básica fantástico, praticamente a população inteira sendo coberta. E para a característica do município, é de uma importância muito grande. A discussão que hoje sobre essa questão de repasse, não existe um modo para existir um repasse. Por exemplo, São João da Barra quer repassar um valor para... Não existe como fazer um mecanismo para se fazer esse repasse. Inclusive, esse foi um dos motivos que o SAMU demorou tanto tempo para começar a ser implantado, né? Porque eu acho que o SAMU, se não me engano, é de 2011 ou 2013, que saiu a portaria para se instalar o SAMU na região norte. Mas esse ficou a pergunta, como que a gente consegue fazer o cofinanciamento entre os municípios? Porque o valor para se pagar uma ambulância, para se pagar a central, ele acaba não sendo o valor completo. Os municípios teriam que colocar uma contrapartida, mas como fazer essa contrapartida chegar até o município sede, que seria Campos? Não se existia esse caminho, por isso não se implantou. Começou a ter essa possibilidade a partir do momento que começaram a ter os consórcios, né? Os consórcios intermunicipais podem gerir, fazer essa gestão, receber essas contrapartidas dos municípios, centralizar e aí sim fazer o aporte. Por isso que o SAMU, a grande tentativa é que realmente o SIDENF, ele seja o gestor operacional do SAMU, para que a gente consiga fazer o aporte do dinheiro que vem do Ministério da Saúde e o que faltar ser rateado entre os municípios. Tem uma pergunta aqui também do Luiz Carlos, ele fala que Luiz Carlos é professor da rede pública municipal e ele foi biólogo aí do Ferreira Machado por 38 anos, segundo ele fala. E essa questão da hospedagem, né, no hospital, ele alega que é complicada e que as enfermarias deveriam ter ar-condicionado. As enfermarias do Hospital Ferreira Machado, por exemplo, do HGG, não contam com ar-condicionado? Do HGG todas já contam, e do Ferreira Machado a gente tem ar-condicionado em praticamente todas as enfermarias já. Tanto que quando houve o fechamento, né, da frente do hospital, é claro que a gente tem que colocar ar-condicionado dentro de tudo, porque você não tem janela. Então foi colocado o ar-condicionado. O que aconteceu no passado, em torno de 6 meses a 1 ano atrás, quando se fez o fechamento, a gente instalou a estrutura de ar-condicionado e a subestação de energia não suportou o quantitativo de ar-condicionados. Teve que fazer uma nova subestação, passar a fiação elétrica, tudo já foi feito e a gente conseguiu fazer a implantação. Mas tem que ter entendido, Cláudio, que a gente está no momento agora de reformulação do Ferreira Machado. Na época, o HGG estava numa situação muito ruim, que até não permitia realmente um atendimento com uma qualidade mínima. Então, assim, se focou muito no HGG, na recuperação do hospital, o hospital foi recuperado e está conseguindo exercer a função dele. Agora a gente está no momento de reformular um prédio de 74 anos. A emergência nova aqui da frente, que vai ficar pronta daqui a 2 meses, a gente vai inaugurar daqui a 2 meses, já é uma emergência totalmente adaptada para as normativas atuais. Você vai ter possibilidade de atender 4 pacientes de modo simultâneo, com 4 equipes simultâneas, vai ter uma sala que, em caso de uma necessidade de uma cirurgia emergencial, o paciente vai poder ser estabilizado nessa sala de grande trauma para depois ir para o centro cirúrgico. A gente conseguiu separar o fluxo vertical e horizontal. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, mas que você já ouviu muita reclamação. Eu fui no Ferreira Machado para ir no oftalmo e passar um baleado na minha frente. E isso, o que é isso? Você está cruzando o fluxo. Existe um paciente que ele entrou andando para fazer uma avaliação com um especialista, e tem um paciente grave. Esses pacientes não podem se cruzar dentro do atendimento. E agora, com essa emergência nova, a gente conseguiu separar completamente o fluxo. Os atendimentos de oftalmologia, otorrino, ortopedia, que não tem sangramento, que o paciente chegou por meios próprios, vai ter uma entrada, um caminho de atendimento. O paciente politraumatizado, ele vai ter outro caminho, e esses pacientes não vão se cruzar mais, o que para a gente vai ser um ganho tremendo. Quando a gente conseguir inaugurar esse pronto-socorro, aí a gente vai entrar para a parte interna do hospital para começar as reformas. Porque vamos lá, vamos fazer uma reforma no Ferreira Machado. Fecha um andar. Como é que eu fecho um andar, Nogueira? Como é que eu fecho um andar? Os pacientes que estão aqui, eles não têm capacidade de ser atendidos em outros hospitais. E isso é uma coisa muito comum. Todo começo do dia, a gente tem um núcleo interno de regulação. A gente pergunta, tudo bem, quais pacientes internados têm perfil para ser transferido para outros hospitais da rede? Nenhum. Porque são pacientes que têm traumatismo craniano,
O único hospital que tem neurocirurgião de plantão é aqui. Então esse paciente ele não vai sair daqui, ele vai fazer o tratamento inteiro dele aqui no Ferreira Machado. Ele tem uma patologia vascular, plantonista aqui. Ele teve um trauma urológico, plantonista aqui. Então eu não tenho capacidade de transferir esse paciente para outro hospital. Diferente, muitas vezes, do HGG e do São José, que trabalham mais com pacientes clínicos, e que a rede contratualizada, tem um aporte de receber esse paciente, porque é a mesma característica de paciente. Então, para que a gente consiga reformar a parte interna do hospital, eu tenho que inaugurar a nova, passar a emergência antiga para a nova, começar a quebrar a parte antiga e ir fazendo de modo como se fossem blocos. Eu não consigo fazer uma obra única de um dia para outro sem comprometer o atendimento. Mas o projeto é uma reforma completa do hospital inteiro, inclusive com aumento do quantitativo de leitos, chegando a 320 leitos no hospital. Então é o objetivo realmente a gente conseguir seguir por esse caminho. Perfeito. Arthur, são 8h24, a gente precisa fazer uma pausa aqui no Folha no Ar. E aí a gente volta com alguns números aqui para você analisar e projetar para a gente. Aqui números, me parece que faz mais parte da sua vida como administrador do que, na verdade, os cérebros aí como neurocirurgião, minha nossa. Então quer dizer que eu tenho esse negócio na cabeça aqui, rapaz, dor de cabeça, como é que é? Enxaqueca, não posso comer Coloral não? Minha nossa. 85% das dores de cabeça são tensionais. São por postura ou tensão emocional. Como eu estou falando, assim, o atendimento de urgência, ele deveria ser focado na urgência. O médico que acompanha o paciente, ele já conhece, o médico de família, o médico da estratégia, esse paciente, ele já conhece ele. Perfeito. Esse que tem que ser o condutor da rede. Legal. Bom, são 8h25, vamos ao intervalo então. Na sequência a gente volta aqui conversando com o Arthur Borges, médico, neurocirurgião, hoje presidente da Fundação Municipal de Saúde, e a gente segue também aí com essa pauta agora falando um pouco mais de política, de eleições de 2026, que se tem um assunto que nunca desceu dos palanques da política brasileira é o tal da saúde, né? E a gente volta com o Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada também, e você, claro, acompanhando aí a gente, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com apoio do consórcio do Cicobi Fluminense. Agora ficou fácil para você realizar o seu sonho, hein? Consórcio do Cicobi Fluminense. Tá na hora de economizar.